Olá, estamos no ar com mais um Podplay, o nosso canal no Spotify do programa de pós-graduação em Letras. Hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. Estamos com o professor Edson Carlos Romualdo, do Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias e também membro docente do nosso programa de pós-graduação em Letras. Também temos aqui a presença do nosso doutorando, Wesley Matheus Dias. Sejam muito bem-vindos ao nosso Podplay. Vamos começar então o nosso bate-papo. Gostaria de começar então com o professor Edson. Professor Edson, você poderia se apresentar, falar um pouquinho, da sua trajetória. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso canal. Então é sempre importante que vocês façam, essa apresentação pessoal para a gente iniciar o nosso bate-papo. Obrigado, Josi. Eu sou professor do programa de pós-graduação em letras e trabalho na linha de estudos do texto e do discurso e ensino-aprendizagem de línguas. E o Wesley é da linha de estudos do texto e do discurso. Muito bem. E como é que começou essa parceria entre o professor Edson e o Wesley? Eu vou então apresentar, porque daí eu já apresento o Wesley e daí ele já fala sobre o trabalho. O Wesley veio para a entrevista, ele veio de outra universidade e ele tinha a proposta de trabalhar com os nomes da Operação Lava Jato, numa outra perspectiva. E quando eu vi o projeto dele, eu até perguntei para ele, do que você não abre mão? Sim. Da perspectiva teórica, do objeto e tal, E aí, porque eu achava que pelo Bakhtin nós conseguiríamos, eu vi uma possibilidade de trabalho ali, com a proposta dele, que eu achei que seria muito interessante, A gente poderia desenvolver e ir mais a fundo dentro de uma perspectiva do Bakhtin. E aí ele aceitou trabalhar com essa perspectiva teórica e entrou no programa. Aí nós começamos esse processo, Ele tinha acabado de sair da graduação, então ele foi crescendo dentro do programa. Isso para mim é uma felicidade muito grande, ver como ele foi descobrindo as coisas pelos estudos. E o Wesley participa do nosso grupo de estudos, que é o GPOME, Grupo de Estudos Políticos e Midiáticos, que é uma parceria aqui nossa, da UEM, com a Unisul, com a professora Juliana da Silveira, que foi nossa mestranda e doutoranda e agora está na Unisul. E aí esse grupo estuda questões de política, políticas públicas, etc., e política partidária. Então, o Wesley entrou nisso, nessa perspectiva do GPOME, e hoje, no doutorado, ele está trabalhando com a questão da morte na CPI da Covid. Então, a gente está nesse percurso, buscando aí as relações da linguística, da teoria bakhtiniana com esses lugares da política. E nessa discussão que a gente está fazendo aqui, é resultado do mestrado dele, que foi sobre a Lava Jato, os nomes da Lava Jato. Então, a Lava Jato já está fazendo 10 anos, Wesley? Esse ano completou em março 10 anos de atuação, que foi encerrada há 4 anos, então foi uma operação que durou em média de 6 anos, um pouco mais de 6 anos. E como é que surgiu, Wesley, seu interesse em pesquisar a Operação Lava Jato? Bom, começou na graduação, eu fiz o meu TCC sobre a Operação Catilinárias, que foi uma operação que aconteceu em dezembro de 2015, que prendeu o Eduardo Cunha. Depois soltou, teve um vai e volta, ele se manteve preso depois, mas começou com essa operação. Aí, para o mestrado, já tinha ideia de continuar estudando a partir da graduação, eu resolvi ampliar. Até não sabia como tinha ampliar, fiquei na dúvida. Aí eu ouvi um conselho de outro professor, tenta pegar um recorte de uns 2 anos. Aí eu fui olhando cada operação durante um período de tempo, até 2019, que foi o processo em 2018, no mestrado. Então eu estava olhando até ali em meados de 2018, resolvi recortar 2016 e 2017 para trabalhar. Porque o Wesley a operação ainda estava acontecendo quando nós estávamos trabalhando. Então, eu ainda falei para ele, salva tudo, guarda tudo. Ele falou, professor, mas está disponível. Eu falei, depois sumiu tudo, Wesley? O site, ele tinha na época, desde 2015, mais ou menos, eu tinha o site da própria Polícia Federal, tinha uma aba que era adicionada para toda a operação Lava Jato. E essa aba sumiu. Desapareceu tudo.
algumas coisas foram migradas para, acho que uma parte do site do Ministério Público, mas não foram tudo. Algo mais histórico, então, inquéritos se perderam, algumas informações ficaram para trás, só tem mais questão histórica, uma linha do tempo, algo do tipo. Entendi. E o que a gente fez na pesquisa, então, teve uma profundidade grande nesse sentido do acompanhamento, porque aí o Wesley, né, tinha salvado tudo isso para poder trabalhar, e também a gente fez uma varredura, e o Wesley fez isso de forma muito ampla nas notícias da mídia, né? Sim. Que era falado sobre a Lava Jato para a gente fazer o cronotopo da Lava Jato, né? Fazer essa recuperação. E com isso a gente conseguiu fazer, né? Então, assim, o Moro elevado à condição de super-homem, de herói, depois a queda dele, né? Tudo isso foi no processo. Né? Então, assim, o que é a Operação Lava Jato hoje já está até esquecida por muitos, Sim, né? Porque hoje você pega um jovem de 20 anos, ele tinha 10 nessa etapa. Ele não vai saber, né? Seria... Poderia... não, mas eu ia falar assim, justamente para os nossos ouvintes, né? Assim, para poder dizer, esses que são mais jovens, né? O que foi essa... Sonho dos céus. É o seu celular que caiu, não é? Hã? Da pergunta. É isso mesmo que eu ia dizer, considerando, né, esse nosso público que é bem eclético, né? Nós temos os nossos alunos de letras e os nossos ouvintes de diversas áreas do conhecimento. Acho que é um fato extremamente histórico, importante para o nosso país, né? Então, Wesley, nada melhor do que você para dizer, né, o que foi essa Operação Lava Jato. Bom, quando ela começou lá em março de 2014, ela era um desdobramento de uma outra operação. Então, ela não surgiu do nada. Ela não foi simplesmente, vou existir. Não. Sim. Ela era um desdobramento de uma operação que investigava doleiros, que são pessoas que vendem dólar no mercado negro, no mercado paralelo. Então, pega $1 e vende para um outro valor. Então, era uma investigação que, por meio dessa investigação de doleiros, descobriu um esquema de corrupção. E esse esquema de corrupção envolvia uma rede de postos em Brasília. Então, até o nome Lava Jato é referência a essa rede de postos, que além de vender o combustível, né, tudo, também fazia lavagem de carro. Então, vem esse nome Lava Jato. E ela começa ali em 17 de março de 2014, já com o mandado de prisão do Youssef, Alberto Youssef, que estava ali envolvido nesse esquema de corrupção. E, a partir disso, ela começa a investigar ligações com ele, com pessoas públicas, políticos, até chegar no esquema que ela vai se tornar famosa, que é da Petrobras. Então, ela vai descobrir desvios públicos, do dinheiro público da Petrobras. Então, ela começa assim, de uma maneira até ingênua, né? Pouco conhecida. E se transformou nesse... E qual que era o contexto do Brasil nesse período da Lava Jato? Não, na época, o Brasil, em 2014, ele já vinha de uma herança e de um crescimento econômico lá do início de 2000, da década de 2000, com o governo Lula e depois, nesse período, já com o governo Dilma. E falando da Petrobras, a Petrobras, alguns anos antes, ela tinha feito a descoberta do pré-sal em 2008. Então, explodiu o nome do Brasil no cenário econômico do petróleo. Uma potência, né? Uma potência. Não é à toa que foi convidado a fazer parte da OPEP, que era a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A maioria são países de origem árabe, né, do Oriente Médio, Venezuela, e o Brasil foi convidado a fazer parte por conta dessa descoberta. Aí você tem uma operação que envolve a Petrobras, essa venda de petróleo, esse mercado de petróleo, por isso que ela acaba tendo um espaço enorme ali. E aí o Brasil, já em 2014, no ano anterior, na verdade, 2013, nós temos algumas manifestações sociais que começam pela cobrança do aumento da passagem de ônibus, que aí vira todo um cenário de cobrança política, de pressão sobre a política, que aí vai culminar depois num sentimento, acho que posso dizer assim, né, de antipetismo.
E aí contra o PT, contra Dilma, contra Lula. E aí isso vai se agravar com a operação em si. Eu acho que é importante o Wesley pontuar também quem fazia parte dessa operação. Sim. Né? Porque, como ele disse, foi um desdobramento, mas aí a gente vai ter agentes específicos, né? No sentido de quem vai tocar isso. Os nomes, né, que surgiram para liderar isso, a né? partir... São poucos nomes que ganharam mídia, mas tem uns ali que ficaram no cenário, nos bastidores, que também foram importantes até depois, no decorrer e no fim da Lava Jato. Ela era comandada pela chamada Força Tarefa de Curitiba. Então, tudo que era feito pela Lava Jato, pelos procuradores dessa Força Tarefa, estava centrado em Curitiba. Aí nós temos o procurador Deltan Dallagnol, que é o mais famoso, que mais ganhou visibilidade, chegou até a disputar eleições no Brasil depois disso. Mas nós também temos o Maurício Valeixo, que era uma pessoa que era um procurador também, estava nos bastidores. E esse conjunto de força-tarefa ali dos procuradores de Curitiba com a Polícia Federal, então, organizavam a Operação Lava Jato. E para julgar os processos, nós tínhamos o Sérgio Moro. Ele era escalado para julgar os processos ali que eram investigados no Lava Jato. Então, esses eram as pessoas que faziam parte da Força-Tarefa de Curitiba. E a entrada do Sérgio Moro é interessante também, Josi, por causa da dimensão midiática que a gente vai ter com a figura dele. Porque ele também, né, vazava questões para a Rede Globo, etc., né? E aí eu acho que o Wesley também pode falar um pouco disso, de como essa operação, né? Porque a gente tem inúmeras operações, por exemplo, agora acontecendo, que elas ganham um espaço ou outro na mídia, mas esta, né? Ela teve uma repercussão muito grande, muito grande, tanto que a varredura que ele teve que fazer, né, nas mídias foi muito trabalhosa. Então, acho que seria interessante... Para um trabalho de mestrado, né? Exatamente. Foi, assim, um trabalho hercúleo mesmo, porque né, ele teve muito empenho em fazer todo esse levantamento, trabalhar com todas as operações, né? E eu acho que seria interessante você comentar esse espaço que ela vai ganhar, né? Como que essa operação ganhou tanto espaço, assim, na mídia. Esse espaço que ela ganha não é despropositado, né? Não é à toa. Sim. Já era um propósito até da própria Força Tarefa de Curitiba, desde quando eles estavam ali no início se inspirando numa operação que teve na Itália, chamada Operação Mãos Limpas, que foi algo parecido com a Operação Lava Jato, durou menos tempo, ela foi uma operação, se eu não me engano, de 2 a 4 anos de atuação na Itália, e também estava ali investigando questões que envolviam o mercado de petróleo italiano, política e obras públicas, que não cabe também fazer esse adendo. A Lava Jato ela não se centrou só na Petrobras, ela também se centrou nas empreiteiras que prestavam serviço para a Petrobras. Foi se expandindo, né? Parece que foi se contaminando, assim, né? E como eu falei, se envolvendo nesse mercado de petróleo, da questão que é nossa, da descoberta do pré-sal, da questão da corrupção, nós temos ali em 2013, indo para 2014, a criação da lei anticorrupção pelo governo Dilma. Então isso também auxiliou a ganhar esse espaço na mídia. Então nós temos vários fatores ali, incluindo também a questão do vazamento de dados. Sim. Que toda a operação que era feita, a mídia já sabia o que ia acontecer um dia antes e já se preparava para cobrir. Já estava lá na porta da Força Tarefa ali, de Curitiba, esperando só para apurar os fatos, mas ela já sabia o que estava acontecendo. Já tinha em mãos ali o que, né? Já sabia que o roteiro do que ia acontecer, só estava esperando para ter as fotografias e a entrevista dada ali no momento. Foi uma coisa muito bem orquestrada, sabe? Que teve uma dimensão maior, né, Wesley? Se a gente for pensar assim, né? Não era simplesmente uma operação da Polícia Federal, né? Era algo bem armado, planejado, né? Com questões políticas envolvidas, inclusive, né?
E também a questão da cultura do povo. A gente tá, como eu falei para vocês, tinha a questão do antipetismo, mas a ideia do político ter uma baixa popularidade, de ter aquela ideia, o Brasil precisa acabar com a corrupção, os políticos que estão lá só roubam. Então, esse sentimento de que precisa ser feito algo colabora também com o espaço que ela vai ganhar. Sim. E a repercussão que vai ter. E aí, com isso, o impacto da Lava Jato, né? E aí, quais foram esses impactos aí que você destacou na sua pesquisa também? Eu me centrei mais na questão da econômica, o impacto que o Brasil teve na sua economia e também na política, que é o principal. A gente pode falar de outras áreas, a área do serviço, prestação de serviço, mas pensando no geral, na economia, o rombo, posso até usar essa palavra, que a Lava Jato causou nos cofres públicos foi enorme. Que uma operação desse porte precisa de dinheiro para você para pagar funcionário, para ter um carro para ir lá. É enorme. E ela durou muitos anos, né? Muitos anos. Você ter ali, pagar um procurador, vários procuradores, né? Que a força-tarefa não era só um, eram vários. Ter que pagar o juiz, ter que pagar todo o material de trabalho deles. Foi enorme, sem falar que, então, tinha um contradiscurso, né? Que era, mas ela está só recuperando o dinheiro que foi roubado, que foi desviado. Mas você vê que, assim, o gasto que ela teve foi maior do que o dinheiro recuperado. E ela também, né, foi responsável por quebrar grandes empresas, né? Sim. Porque ela simplesmente não prendeu as pessoas, né? Ela também gerou, né, muitos especialistas falam nisso, ela quebrou muitas grandes empresas brasileiras que faziam serviços internacionais. Como a própria Odebrecht. A Odebrecht, ela prestava serviços para o Brasil, para o governo brasileiro, desde a época da ditadura. Então, você quebrou uma empresa de mais de 40 anos de atuação, mais ou menos. E a recuperação fiscal não deu certo. Além de você investigar o empresário, né, o dono da empresa, criava-se também uma má fama para a empresa. Sim. Então, você não... Imagina para recuperar, não é só nem a questão de dinheiro, mas recuperar a própria imagem. Imagem da empresa no mercado. E no campo político, então, isso foi muito maior, né? Eu acho que a Lava Jato é conhecida hoje como por ter agido diretamente nessa questão política. Eu acho que o Wesley pode falar mais também. Sim, desses desdobramentos. E também uma má fama para o político envolvido. Com essa ideia do antipetismo, a Lava Jato soube explorar ele com muito vigor. Foi muito firme nisso. Não é à toa que no período de atuação da Lava Jato a gente tem o pedido de impeachment. Com certeza. Então, a gente tem esse processo que era do campo jurídico, então a atuação jurídica das pessoas, e ela vai extrapolando, vai chegando até o campo político. Então, ela começa... Olha a força, né, da operação para chegar em outra questão que às vezes não estava nem relacionada, né? Então, ela começa por certas ligações, tentando ligar um agente da empresa com um político, até um ponto, então, de que ela consegue interferir na decisão política do país. Então, ela começa a ser importante na questão do impeachment, na votação do impeachment. Não é à toa que várias justificativas do impeachment para acabar a corrupção, que a Lava Jato... Sim, esse era o discurso. Estava investigando. Nós tínhamos manifestações a favor da Lava Jato, cartazes que você via nas manifestações. Se a Lava Jato é o coração do Brasil, se ela parar, o Brasil morre. Então tinha... Pessoas que nem sabiam direito o que estava acontecendo, né? Sim, mudou-se completamente o foco, né, ali. E o vazamento também, né? Por exemplo, daquela conversa da Dilma com o Lula, né? Que foi um dia antes da votação do impeachment. Então está ali programado. Você tem um dia antes, dá para... E sem falar da própria votação de impeachment, o que foi essa... E como é que foi um pouquinho dessa, se você consegue dizer assim... Eu não me lembro, não me recordo a data certinha da votação do impeachment. Eu lembro que foi em março ou abril, não lembro direito. Mas ela foi num domingo, que já é estranho, se pensar no político trabalhando no domingo. Raro, né? E ela durou muitas horas. Ela começa ali 2 horas da tarde e vai até as 11 da noite. Então ela foi
extensa, sem falar que foi totalmente transmitida no canal aberto. Então Sim. a gente vê esse processo mesmo de espetacularização da questão política, né? E como isso vai, né, contribuir para a própria interferência nos rumos que o país vai tomar, né, em termos políticos. E olha onde chegamos hoje, né? Essa votação, ela foi um verdadeiro... como se fosse uma final de Copa do Mundo. Todo Sim. mundo acompanhando. Tinha gente torcendo, a gente organizando vestidas de verde e amarelo, que era usado nas manifestações, outras pessoas vestidas de vermelho. Então nós tínhamos praticamente que podemos considerar a torcida Organizada, né? ali, a favor ou contra da votação. Então a gente tinha praticamente um evento esportivo todo montado e o espetáculo estava acontecendo ali dentro. Pessoas comemorando a cada voto sim que ganhava. Então tudo isso acontecendo naquele momento. E até na questão do impacto político, ele não vai só ficar restrito ali em 2016, ele vai afetar as eleições de 2018. Então ela também se estende por um bom tempo na questão política. Eu gostaria que você deixasse claro para o público por que você acha que impacta na eleição. Sim, O que aconteceu como é pra que... impactar na eleição? exato. Porque o pessoal mais novo não lembra A disso. eleição de 2018, da eleição de 2018, é que em 2016 e 2017 a gente vê a ascensão da Lava Jato. Então, por exemplo, em 2016 você teve-se 15 operações durante o ano. Vamos falar, são 12 meses, 15 operações, mas uma operação por mês. Um pouco mais, 1, alguma coisa operação por mês. E em 2017 esse número já reduz para, se eu não me engano, 7 operações. Então já caiu pela metade. E em 2018, você nem ouve falar de operação. Mas você ouve falar só de uma operação que aconteceu em 2018, que é a prisão do Lula. Exatamente. Que foi um processo julgado. Aí a crítica que fundamentou a anulação depois, foi julgado em 48 horas, uma prisão de segunda instância, e essas 48 horas contando no final de semana. Então é um período muito rápido, e levantando um final de semana. Aham. Aí quando tem essa prisão do Lula, ela não é à toa. Lula estava sendo cogitado a voltar à eleição. A presidência Ele era o candidato com maior índice de aprovação. de aprovação. Sim. Né? E aí, Na época chegava a 80%. Então você tem um candidato grande, com muita facilidade. E é o que fazer para poder impedi-lo, né? A chegar no poder novamente. Aí quando eles prendem Lula nessa segunda instância, eles já lançam a candidatura de Jair Bolsonaro, que era o candidato apoiado pelos procuradores. A Força Tarefa de Curitiba apoiava o Jair Bolsonaro. Aí, com o Lula fora da jogada, o Bolsonaro consegue ganhar no segundo turno. Aí nós temos quebra de expectativa dos próprios procuradores da Lava Jato, que é a saída do Moro. Então, muitos ali que estavam na Lava Jato encararam aquilo como uma traição. Então, quando o Moro sai da Lava Jato e assume o posto do Super Ministério de Justiça e Segurança Pública, ela foi considerada uma traição. E ali nós já temos muitos procuradores que fazem o pedido de exoneração. Então, muitos ali saem. A Lava Jato, então, já perde essa força que tinha. E com o Moro ali, a promessa era de que com o Moro naquele ministério, a Lava Jato teria mais força e que aí acabaria de vez a corrupção. Então, esse era um dos discursos de campanha que se havia ali. mas E não foi o que aconteceu, né? E aí... Mas só uma coisa que eu queria lembrar, quero perguntar para você, né, que eu acho muito interessante, com o golpe, né, que a Dilma sofreu, o que aconteceu com o pré-sal? Essa eu acho que é uma questão. Sim. Quando o Temer assume ali internamente, depois ele fica como presidente, ele muda todos os ministérios que haviam da Dilma. Então ele altera todos os ministros. E ele chama para ministro das Relações Exteriores o José Serra, o político do PSDB na época. E o José Serra foi um político que ele se candidatou a presidente contra a própria Dilma, lá em 2010. Uhum. E já na época, em 2010, já cogitava mudar o próprio nome da Petrobras para Petrobras, mudar o S pelo X.
numa tentativa de vender parte da empresa, então de privatização da empresa. E quando o Temer chama o José Serra, ele cria uma lei chamada Lei da Partilha. Aí, um dia antes da votação dessa lei, ele se reúne com os empresários da Shell e mais de outras empresas petrolíferas. Que aí, nesse projeto de lei, que depois vai ser aprovada a lei, ele recorta todo o pré-sal e vende essas empresas. Todas internacionais. Todas internacionais. Então, nós perdemos, né, o pré-sal depois do golpe para as empresas internacionais. E o valor foi muito baixo. Eu não lembro exatamente quanto seria hoje o valor, mas você tem o pré-sal, só para lembrar, ele é uma região que ele se estende desde a cidade de Santos, São Paulo, e vai até a Bahia. Então, ele tem toda essa extensão pelo mar. Vai saber lá quantos litros de petróleo você tem ali para retirar em quantos anos. Eu lembro que o Brasil chegou a tirar 300 e não sei quantos mil litros por ano. Então era barris, né? Barris. Não, que para se referir a petróleo usa a palavra barril. Então eram muitos barris por ano que era vendido. E virou tudo internacional. Agora é tudo dessas empresas. Então, eu acho interessante, quando você faz essa formulação, de ver como os processos vão acontecendo. Sim. Você tem os desdobramentos de tudo isso, exatamente, impactando, né, colaborando com o golpe, eu acho que a gente pode dizer dessa forma, a saída da Dilma, a venda do pré-sal, um recurso fenomenal que vai para as empresas internacionais, né? E a população não acompanha isso. Sem saber o Eu me que lembro, estava acontecendo, quando né? o Wesley falou da torcida, só para você ter uma ideia, numa festa de fim de ano, a minha tia, que não acompanha nada, né, assim, ela falando assim, ai, tô chateada com o Moro. Falei, por quê, tia? Por que você tá chateada? Ele não prende logo Lula. Então havia todo esse movimento para você ver. Chega lá, nesse lugar, e daí eu fui conversar com ela, inclusive citei a pesquisa do Wesley. Eu falei, olha, eu me orientando, ele está fazendo uma pesquisa assim, nós estamos vendo isso. Aí ela ficou assim, mas isso a gente não sabe, né? Então, claro, porque a mídia faz todo um recorte, né, do que vai para essa mídia, né? Então, essas questões que o Wesley investigou, isso é riquíssimo, né? É um trabalho que merece mesmo, né, ser divulgado e um trabalho que tem que estar de acesso à população, não só restrito à universidade, mas é um trabalho que faz todo esse resgate histórico, nessa contextualização econômica, política, né? Então, assim, os impactos da Lava Jato, quem fez parte disso, né? Essa questão do impeachment. Então, é um trabalho que vai fazer parte da história do Brasil. Sim, né? Então, a gente vê o impacto social da sua pesquisa, né, Wesley? E aí, falando nessa questão, né, para a gente ir já encaminhando assim para o fim, claro que a gente poderia ficar horas aqui conversando, né, sobre a Operação Lava Jato. Como é que foi, então, essa questão? Como que essa operação se caminhou para o seu fim, né? E para a gente poder, então, dar um desfecho. Qual seria, então, né? Você fez ali uma contextualização do início, trouxe ali os pontos, né? O auge da Lava Jato, essas implicações econômicas e políticas, e aí você destaca o que você fez no seu trabalho. E aí, qual foi, então, esse desdobramento final? Como é que essa Lava Jato finalizou? O auge dela, então, ela dá em 2016, mais ou menos. Em 2017, ela já começa a perder força, ela já... Que daí veio, né? Igual você falou, do número de operações e, né? E a mudança até do próprio governo indica isso, essa questão de diminuir. Aí, em 2018, com a eleição, ela atua firmemente na prisão do Lula, né? Aí, mas já nessa época, muitos processos da Lava Jato já estavam sendo anulados. Então, muitas prisões que tinham sido decretadas já estavam sendo anuladas. E muitas pessoas que tinham delatado, outros e tudo, já haviam mudado as versões várias vezes. Então, uma mesma pessoa, como o próprio Paulo Roberto Costa, que foi o primeiro delator, ele delatou 3 vezes, com 3 versões diferentes. Meu Deus. Então, qual versão está valendo, né? Por isso que os processos começaram a ser anulados, até questão de
como isso... Alguns delatores também dizem, né, assim, bastidores, que eles foram muito pressionados. Sim, imagina, né? E incentivados a fazer a delação, né? Esse também é uma questão que aparece depois nesses Mas eu acho que um marco para o fim é quando os procuradores foram hackeados e as mensagens foram expostas. Aí você via que havia toda uma organização de como que a operação deveria ser conduzida. O Moro conversava... Passo a passo, né? Passo a passo. Indicava, cobrava operações, por isso que era o ritmo frenético, uma operação por mês. Então, ó, tá passando 15 dias, não tem mais operação para lançar? Tinha também uma questão com a mídia, e a mídia tinha que ter conteúdo. Alimentada a todo momento. Então, precisava desta força. Desse movimento. E ele, como juiz, todo, né? que deveria estar fora desse processo, né? Aí se percebeu que... Tava bem junto. Caminhando lado a lado, né? O grupo era junto e ainda, depois disso, nós temos a demissão o Bolsonaro demite o Maurício Valeixo, que era um dos diretores, um dos procuradores. Isso já fez com que a relação do Bolsonaro, com o Sérgio Moro no Ministério estremecesse. Sim. Então, a partir desse momento, até o Moro pede demissão, ele se exonera do cargo de ministro, ele sai ali do governo Bolsonaro, aí o Bolsonaro já aproveita o gancho e encerra a própria operação. Aí vira todo um chororô dos procuradores, porque, como o próprio o Dallagnol fala, Deltan Dallagnol, ele comenta numa entrevista que ele dá à CNN, se não me engano, que o candidato que eles elegeram, o candidato que eles apoiaram, no fim, acabou com a própria operação. Sim, exatamente. O que é interessante nesse sentido é que uma das questões da campanha era justamente essa, que se o PT fosse eleito, eles acabariam com a Lava Jato. Pois é, foi justamente o contrário, né? Aí muitos processos foram anulados já com esse vazamento de informações dessa imparcialidade que havia, né? Dessa falta disso, né? Dessa imparcialidade. Aí até a prisão do Lula foi anulada e até do próprio Youssef, que foi o primeiro preso da Lava Jato, teve essa prisão anulada. Ele voltou a atuar como doleiro de novo. Então, ele voltou a agir como ele agia normalmente, antes de ser preso. E nesse contexto, Josi, o que a gente fez na pesquisa do Wesley, né? Tudo isso ele estudou, tudo isso a gente marca como esse cronotopo, né? Cronotopo, o espaço-tempo em que as coisas acontecem numa perspectiva bakhtiniana, e ele vai trabalhar justamente com os nomes que foram dados para essas operações, porque o interesse era assim, esses nomes vão ter eles existem por quê, se o processo tem um número, né? Então, o que esse nome ocasiona? E o recorte que ele faz de 2016 e 2017, então a gente estudou muitos nomes, né? E fez um trabalho muito grande nesse sentido, de analisar nome por nome. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? De alguns nomes, por exemplo, Vitória de Piro. Quem foram esses nomes que das operações chamaram sua atenção? Por que você escolheu esses nomes? Os nomes, à primeira vista, parecem não ter relação nenhuma. Sim, até essa própria história que você contou sobre a Lava Jato, tem muita gente que não sabia, né, o porquê desse nome. Que aparecia a primeira operação de 2016, que é a Triplo X. Aí a segunda é a Acarajé. Não, mas não tem relação uma coisa com a outra. Mas você vai percebendo que aí o sentido que se quer dar a esse nome nessa operação começa a se relacionar uma com a outra. Então, por exemplo, tem a Triplo X que vai investigar o Triplex, que era associado ao Lula. Sim. Então, por isso até o nome, Triplo X Triplex. Nós temos esse jogo de palavras assim. Aí você vai para a Operação Acarajé, era o nome que, na investigação, os suspeitos davam para propina. Então, dinheiro. Então, chamava de Acarajé para tentar despistar a mídia e a investigação em si. Claro. Até você, então, se perceber que, quando chega ao Omertá, que acho que é um ponto de virada, Omertá é uma palavra napolitana, na língua napolitana, significa humildade. Mas essa mesma palavra é um código de conduta da máfia. Olha. Italiana, que é o voto de silêncio.
significa um voto de silêncio. Então, comete um crime, você viu, você fica na sua. Tá quieto. Mas então você vai percebendo que a ligação entre o nome é para mostrar que existe o quê? Uma máfia no Brasil. Eles usam códigos, então eu não chamo dinheiro de dinheiro, eu chamo de acarajé. Então, trago um pouco da cultura brasileira para isso, mas para indicar o quê? Que existia uma máfia. Sim. Dar essa ideia, essa valoração. Então, você tinha ali todo esse esquema de operação, você tinha a operação Aletheia, que significa em busca da verdade. Então, a forma de valorar que a operação está aqui, em busca da verdade. A vitória de Piro, que é uma vitória a muito custo, né? Você vai ter que explicar. Que é o do general Piro, que ele vai lutar com os romanos e ele vence a guerra perdendo mais de 70% do seu exército. Então ele ganha quase perdendo. Sim, é uma vitória a muito custo. Então até ele comenta que uma batalha dessa de novo eu não suporto, eu não consigo. Então é para mostrar também que no contexto da Lava Jato eles estavam atuando e havia uma outra força tentando ir contra eles. Então era uma batalha que eles venceram a todo custo. Então você veja, Josi, como cada nome e isso Wesley traz todo no trabalho, tudo né? no trabalho. Ele vai buscar, eu falava muito isso para ele, nós precisamos ver dentro da perspectiva bakhtiniana, né? Essas relações dialógicas. Sim. Como que isso chega, né? Por exemplo, o Triplo X tem um filme de ação muito famoso. Como é que isso passa pela população? Então ele foi fazendo todas, né, essa pesquisa dialógica, relacionando esses nomes, para poder ver dentro, pelo próprio andamento do processo, pela própria, né, o que instigava as operações, por que esse nome, né? Então, por exemplo, essa relação com a Aletheia, né? Então, estamos buscando a verdade. Agora, você já vê que quem está dando o nome também se posiciona ideologicamente. Exatamente. Né? Então, nós estamos buscando a verdade. Né? E como Wesley disse, tem um outro lado... Quem é que está dando esses nomes a essas operações, né? Quem são os donos desses nomes, né? Que não são criados de forma aleatória, óbvio, e nem por uma pessoa que não entende do que está acontecendo nas operações. Por exemplo, Vitória de Piro fazer essa recuperação... E quantas pessoas conhecem essa guerra? Então, você vê, né, como que tem ali uma questão importante de ideologia, o que a gente chama também de axiologia, que está trazida ali, né? Numa oposição nós contra eles. Exatamente. Que se estabeleceu eles sendo principalmente os políticos petistas. Né? Que o foco era esse, né? É investigar esse partido. Sim. Não é à toa. E em relação a filmes, tinha vários filmes que tiveram seus nomes recuperados. Como tivemos a Operação Caça-Fantasma. Que o principal investigado, ele tinha sobrenome Phantom. Então, era essa ideia. Vamos caçar o fantasma. De ir atrás do caso dele, de entender o funcionamento de propina que ele comandava. Operação Dragão, que é um nome que acharam... as pessoas não se lembram mais. Mas é um filme do Bruce Lee, que ele... No enredo, ele vai numa ilha e descobre todo o esquema de corrupção. Aí tem toda a questão da luta do karatê. Mas era a recuperação dessa ideia de luta. E a luta era todo custo. Infelizmente, tinha essa ideia. Tinha, se a Lava Jato parar, tudo se perde. Wesley, olha, assim, gostaria, né, de parabenizar o seu trabalho, essa sua pesquisa. Eu fiquei aqui encantada, até, né, sem voz, só ouvindo mesmo, porque foi uma aula que nós tivemos aqui, né, sobre essa contextualização toda que você fez, histórica, econômica, política, né, da Lava Jato, e citando outras operações que nós tivemos em todo esse período. Eu fiquei imaginando aqui, sabe, Wesley, o impacto social da sua pesquisa, né? Então, quantas pessoas que se tivessem tido acesso ou se tiverem acesso hoje, né, a esse seu trabalho dessa forma tão minuciosa e detalhada, numa linguagem acessível que você traz aqui no Podplay, claro que com certeza você também faz isso na sua dissertação, né? O quanto isso nos ajuda, né, assim, a pensar na formação
cidadã, na formação desse nosso aluno que está lá. Eu fico pensando, nossa, um trabalho na área de letras, né, de texto e discurso, mas olha a importância do seu trabalho, por exemplo, para contextualizar uma aula de história, né, assim, se o professor de história não tem esse conhecimento, não faz essa relação dialógica com esses nomes, isso dá um outro sentido completamente diferente desse desdobramento histórico, dessa interpretação que as pessoas fazem dessas operações, né? Então, assim, que trabalho importante, né? O seu, orientado aí pelo professor Edson, que impacto tem essa sua pesquisa, né? Para a gente finalizar, quais os desdobramentos, assim, dessa dissertação? Eu sei que hoje você já está no doutorado, né? Mas, assim, em termos não só acadêmicos, mas quais foram os desdobramentos dessa pesquisa que vocês puderam fazer ou que ainda estão, né? Para fazer, assim, em planos, porque eu sei que o trabalho, ele termina, né? Mas a gente sempre pensa em poder retribuir e como é que a gente vai compartilhar aquilo que foi feito, né? Mas o que eu, como orientador, percebo, né, e percebi durante o mestrado, foi esse crescimento muito grande do Wesley, inclusive, porque quando ele entrou, ele parecia admirar muito a operação. Sim. Né? Vim estudar porque admiro muito. Eu não tirei isso, só falei, vai ler isso, vai ler isso. E no percurso, ele mesmo, né, eu acho que isso é importante no mestrado. Ele foi reconfigurando aquilo que ele recebia diretamente da mídia. Desconstruiu para construir, para construir um novo. E daí, quando ele foi terminar o mestrado e prestar o doutorado, como a gente estava trabalhando no GPOM, né, com política, aí eu falei para ele, olha, tem aí a CPI agora da Covid, né? E ele se interessou e então a gente está fazendo um percurso dentro dessas questões políticas, né? Dele como um pesquisador de linguagem, trabalhando com esse viés, né? Dentro do GPOM. Então, eu acho que, assim, para mim, como orientador, é claro, ver esse crescimento dele é uma coisa maravilhosa. Sim, né? Assim, a gente teve uma aula aqui, né? Você estava tendo uma aula com bate-papo com um professor de história, ou um professor de políticas, ou um professor da linguagem, né? Então você vê, assim, né? Aquele menininho que chegou lá, assim, e depois, né? Não, vamos por essa teoria, vai fazendo isso, vai lendo, né? Eu me lembro quando ele chegou um dia na porta e falou, professor, mas então, né? Eu estava vendo que isso, e aí lá na Itália teve alteração, e o professor Gerson estava ali na sala e falou, então, agora você vai ver. Eu falei, Gerson, não. É ele que tem que fazer o projeto, o percurso, né? Sim. A gente tem que dar só os meios. Então, olhar isso, eu acho isso importante também no processo de orientação, né? Ver a trajetória que ele está fazendo acadêmica, as descobertas e como as pesquisas dele podem, de fato, contribuir com o né? Para a gente compreender todo esse cenário e o impacto, porque tudo isso passa pela linguagem. Exatamente, exatamente. E a política não parou na Lava Jato, né? Olha aí no 2018 para cá. E ele já está pesquisando a outra coisa, né? Que também foi muito mediatizada, que foi a CPI da Covid. Então, nesse sentido, para mim, os desdobramentos das pesquisas, né? No impacto social, como você disse, e para mim, assim, eu fico muito contente do crescimento que eu vejo, né? No Wesley, dentro da teoria, dentro da pesquisa, dentro dessa compreensão das relações da linguagem. Então, eu, como orientador, fico, assim, com o olhinho brilhando, né? E, assim, para ele, aí... Bom, só comentar um pouco que a gente foi tentando divulgar um pouco dessa pesquisa, a gente escreveu já 2 capítulos de livro, e estivemos na Festa Literária Internacional de Maringá, lá no stand de letras. Sim. E apresentamos, conversamos um pouco com as pessoas que passavam lá. Então, tive a oportunidade de apresentar um pouco dessa minha pesquisa, de falar um pouco sobre a Lava Jato. E, como eu falei, a gente vai continuando a pesquisa. E a Lava Jato, pelo que eu vejo, ela até tem participação na eleição de 2022. Então, provavelmente, ela vai impactar talvez a eleição de 2026. Sim, ela terminou, mas não terminou, né? Não terminou. Nunca é um fim, né? Sempre há uma possibilidade de volta. Então, acho que ainda vai haver
influência política, que foi o campo que, apesar dela ser jurídica, foi na política que ela conseguiu Exatamente. estar ali. Mas muito bom. Então, e agora aqui você teve o espaço, então, no Podplay, para poder falar um pouquinho mais da sua pesquisa, né? Então, para quem tiver interesse, está aqui nos ouvindo, em ler o trabalho do Wesley, na página do nosso programa de pós-graduação, www.play.br. Nós temos lá na aba Dissertações e Teses todos os trabalhos defendidos no programa de pós-graduação, e a dissertação do Wesley está lá também disponível para download para aqueles interessados. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença do professor Edson e a presença do Wesley aqui no nosso Podplay. E para a gente finalizar, então, uma palavra final aí de vocês para os nossos ouvintes. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui divulgando o trabalho, né? Porque eu acho muito importante. E aí, a comunidade externa, como a gente diz, né? Os Sim. nossos ouvintes aqui, terem essa oportunidade de saber o que nós pesquisamos e também o impacto das pesquisas que a gente faz na linguagem, né? Então, eu acho o Podplay muito importante e agradeço o seu convite para a gente estar aqui falando sobre a pesquisa do Wesley. O Play quem agradece, né, a presença de vocês aqui. Wesley. Agradeço a oportunidade de ter vindo, ter falado um pouquinho sobre o que foi a Lava Jato, um pouquinho dos nomes que ela deu às suas operações, seus desdobramentos. E quem sabe uma próxima oportunidade a gente vem falar um pouco mais sobre a tese e outras. Exatamente. Desenvolver. Fica o convite aí, né, para vir falar sobre a CPI da Covid, né? Então, finalizamos aqui mais um bate-papo no nosso Podplay. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes e até a próxima.